Imagine uma ilha paradisíaca no Caribe. Águas cristalinas, palmeiras balançando ao vento, e um segredo tão sombrio que abalou o mundo. Essa é Little St. James, conhecida como a Ilha de Epstein. O que começou como um refúgio de luxo, para um milionário excêntrico se transformou no epicentro de um dos maiores escândalos da história moderna. Hoje, vou te contar tudo o que sabemos, e o que ainda permanece em segredo, sobre esse lugar amaldiçoado. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Little St. James é uma ilha de 283 mil metros quadrados, localizada nas Ilhas Virgens Americanas, um pedaço do Caribe que parece saído de um cartão postal. Mas essa ilha não é famosa por sua beleza. Ela ganhou os holofotes por causa de um homem, Jeffrey Epstein. Em 1998, ele comprou esse lugar por cerca de 8 milhões de dólares e transformou o que era uma propriedade isolada em seu retiro pessoal. Um lugar que, anos depois, seria descrito por vítimas e investigadores como uma fortaleza de crimes horríveis. Epstein não era só um cara rico querendo um paraíso tropical. Ele era um financista poderoso, com conexões que iam de presidentes a príncipes. E essa ilha, ela virou o símbolo máximo da vida dupla dele. De dia, um playground para milionários, e de noite, um palco para abusos que chocaram o mundo. Testemunhas dizem que helicópteros e barcos traziam meninas jovens, algumas menores de idade, para cá, enquanto o resto do mundo não fazia ideia do que acontecia. Jeffrey Epstein nasceu em 1953, em Nova York, e era o tipo de cara que parecia ter saído de um filme. Ele começou como professor de matemática, mas logo pulou para o mundo das finanças, onde fez uma fortuna misteriosa. Nos anos 80 e 90, virou um gestor de dinheiro para bilionários, alguém que resolvia problemas que os ultra-ricos não queriam sujar as mãos para resolver. Só que o dinheiro não era o único segredo dele. Ele comprou a ilha de uma empresa chamada LSJ, Associates. Antes disso, a ilha pertencia a uma família local e era usada como um retiro ocasional, mas não tinha infraestrutura significativa. Epstein, um financista já milionário na época, viu na propriedade uma oportunidade de criar um espaço isolado e sob seu controle total. Após a compra, Epstein investiu pesado na construção da ilha. Ele trouxe arquitetos e engenheiros para erguer uma série de estruturas, incluindo uma mansão principal, várias casas de hóspedes, um heliponto, um cais para barcos e uma estrutura peculiar que ficou conhecida como o Templo. Um edifício retangular com listras azuis e brancas e um domo dourado. Registros indicam que ele gastou milhões para transformar Little St. James em um complexo luxuoso, com piscina, quadras de tênis e até uma rede elétrica e de água independente. Funcionários locais, como trabalhadores da construção, foram contratados sob acordos de confidencialidade, o que limitou informações sobre os detalhes exatos do processo. Little St. James não era a única propriedade de Epstein. Ele possuía um portfólio impressionante de imóveis de luxo ao redor do mundo, cada um com seu próprio papel na vida dele. Na Flórida, tinha uma mansão em Palm Beach, onde os primeiros casos de abuso vieram à tona em 2005. Segundo investigações e depoimentos, ela foi palco de acusações sérias contra Jeffrey Epstein. O que aconteceu lá chocou o mundo e trouxe à tona um esquema que durou anos. A principal denúncia contra ele era tráfico de pessoas, e a ilha era, supostamente, um dos pontos centrais disso. As autoridades americanas, como o FBI, descobriram que Epstein usava sua riqueza e poder para atrair pessoas vulneráveis. Ele prometia coisas como oportunidades de trabalho ou ajuda financeira, mas, na verdade, essas promessas eram uma armadilha. Documentos judiciais mostram que isso começou ainda nos anos 90 e se intensificou depois que ele comprou a ilha em 1998. Lá, longe dos olhos do público, ele tinha privacidade total. Helicópteros e barcos iam e vinham, trazendo gente para a propriedade sem que ninguém soubesse ao certo o que estava acontecendo. Em 2019, quando Epstein foi preso pela segunda vez, as acusações ficaram mais claras. Investigadores disseram que ele e pessoas próximas organizavam viagens para a ilha, onde abusos aconteciam. A promotoria apontou que isso não era algo isolado. Era um sistema, com funcionários que ajudavam a manter tudo funcionando. Mas quem trouxe essa história à tona foram as próprias vítimas. Pessoas corajosas que decidiram falar,
mesmo enfrentando medo e vergonha. Uma delas, Virginia Giuffre, é uma das vozes mais conhecidas. Ela contou que foi levada para Little St. James e que lá viu coisas que nunca vai esquecer. Segundo ela, a ilha era um lugar onde abusos aconteciam com frequência e quem estava lá não tinha como escapar fácil. Afinal, era uma ilha isolada, cercada por água. Outras vítimas, que falaram em tribunais ou para a imprensa, contaram histórias parecidas. Elas disseram que eram atraídas com promessas de um futuro melhor, mas acabavam sendo usadas pelo poder de Epstein. Algumas eram muito jovens na época, o que torna tudo ainda mais triste. Esses relatos não são fáceis de ouvir, mas foram essenciais para a investigação. Por causa delas, o mundo soube o que acontecia atrás das portas fechadas de Little St. James. Epstein tinha um talento especial para construir uma rede de contatos que incluía políticos, empresários e até celebridades. Entre os nomes que aparecem ligados a ele, temos, por exemplo, Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos. Registros mostram que ele viajou várias vezes no avião privado de Epstein, o Lolita Express, entre 2001 e 2003, e há menções de visitas à ilha. Outro nome é o Príncipe Andrew, da família real britânica, que foi fotografado com Epstein e apareceu em depoimentos relacionados ao caso. Também já se falou de figuras como o advogado Alan Dershowitz e até cientistas renomados como Stephen Hawking, que teriam passado por lá em eventos organizados por Epstein e até o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas aqui vai um ponto importante. Nem todo mundo que se encontrou com Epstein ou visitou a ilha está automaticamente envolvido em algo errado. Não há provas concretas de que todas essas pessoas soubessem ou participassem de qualquer atividade suspeita. Alguns dizem que foram atraídos por jantares sofisticados ou conversas sobre negócios e ciência, coisas que Epstein usava para impressionar. Outros, porém, enfrentaram acusações sérias que ainda estão sendo investigadas ou discutidas em tribunais. Essas associações poderosas não passaram despercebidas. Quando o caso Epstein explodiu, especialmente depois da prisão dele em 2019, a mídia ficou obcecada. Jornais, TVs e sites correram para descobrir quem estava na lista de contatos dele e o que a ilha podia revelar. Cada novo nome mencionado, seja em registros de voo ou em depoimentos, virava manchete. E não era só nos Estados Unidos. O mundo todo queria saber como alguém como Epstein conseguia circular entre tantas figuras de peso. Jeffrey Epstein morreu em 10 de agosto de 2019, enquanto estava detido no Metropolitan Correctional Center, MCC, em Nova York, aguardando julgamento por acusações federais de tráfico sexual de menores. Oficialmente, sua morte foi classificada como suicídio por enforcamento pelo Departamento de Justiça e pelo médico legista da cidade de Nova York. No entanto, as circunstâncias em torno do evento geraram amplas controvérsias e teorias conspiratórias. Epstein foi encontrado sem vida em sua cela por volta das 6h30, após ter sido deixado sem supervisão adequada durante a noite. Relatórios posteriores do Departamento de Justiça, incluindo uma investigação do inspetor-geral em 2023, revelaram uma série de falhas graves por parte da equipe do MCC. Os guardas responsáveis por monitorá-lo, Michael Thomas e Tova Noel, não realizaram as rondas obrigatórias a cada 30 minutos após as 22h40 de 9 de agosto. Em vez disso, eles dormiram, fizeram compras online e falsificaram registros para indicar que as verificações haviam sido feitas. Além disso, Epstein estava sozinho em sua cela, sem um companheiro, contrariando protocolos para detentos de alto risco, e tinha acesso a lençóis em excesso, que usou para se enforcar. Ghislaine Maxwell, sua ex-namorada e associada próxima, foi presa em 2020 e condenada em 2021 a 20 anos de prisão por recrutar e preparar menores para Epstein. Sua apelação, rejeitada em 2023, manteve a sentença, mas ela continua a negar envolvimento ativo nos abusos. Durante a campanha de 2024, Trump disse em uma entrevista ao podcaster Lex Fridman que não teria nenhum problema em liberar mais arquivos relacionados a Epstein se fosse eleito. Ele chegou a afirmar que muita gente grande visitou a ilha de Epstein, Little St. James, mas que ele próprio nunca esteve lá. Desde que assumiu o cargo em janeiro de 2025, essa promessa ganhou força.
A nova Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, indicou em fevereiro que o Departamento de Justiça está revisando documentos do caso Epstein, incluindo milhares de páginas que, segundo ela, o FBI possui. Bondi disse que Trump deu uma diretriz forte para que isso fosse analisado e que os arquivos estão na mesa dela para revisão. Até agora, o que foi liberado, chamado de Epstein Files, Phase 1, não trouxe grandes revelações. Em 27 de fevereiro de 2025, o governo entregou a influenciadores conservadores uma leva de documentos que incluía coisas como registros de voos e uma lista de contatos de Epstein. Mas muito disso já era público ou não apontava diretamente para uma lista de clientes como muita gente esperava. Isso decepcionou quem queria nomes novos e provas explosivas. Mesmo assim, Bondi sugeriu que mais arquivos podem vir por aí, o que mantém a expectativa viva. O caso Epstein já tinha voltado ao radar antes, com documentos judiciais liberados. Em 2024, que citavam nomes como Bill Clinton, Príncipe Andrew e o próprio Trump, mas sem provas de crimes para a maioria deles. A diferença agora é o peso político que Trump está dando pro assunto. Alguns veem isso como uma tentativa de cumprir uma promessa de transparência. Outros acham que é uma jogada para desviar o foco de críticas ao governo dele ou para atingir adversários políticos. A senadora Marsha Blackburn, por exemplo, está pressionando o novo diretor do FBI, Kash Patel, para liberar tudo, dizendo que o povo americano merece saber quem estava envolvido na rede de tráfico sexual de Epstein. Se você quer acompanhar mais sobre esse caso e outros assuntos que estão dando o que falar, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu por assistir e até a próxima!